Olá, querido amigo, querida amiga, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Mais um encontro para juntos estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, lá é dito que devemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus ela abre um caminho, ela nos concede o passaporte da eternidade. E que bom que você decidiu participar deste curso, ouvir mais a voz de Deus. Então, que bom, que Deus possa então abençoar você poderosamente. Nesse momento, eu quero convidar você, aí onde você está, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, pegue uma caneta também, um pedaço de papel, mas antes nós vamos orar. Por isso eu quero convidar você aí, onde você estiver, para fechar os seus olhos e vamos levar uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus e querido Pai, te amamos, Senhor. Te amamos e nós entendemos que não existe outro Deus que nós devemos amar, adorar e contemplar, a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor dirija este estudo, clareie nossa mente, para que possamos compreender mais e mais os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, dando continuidade do nosso estudo sobre o santuário, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Você cristão, você minha amiga, meu amigo evangélico, você que não tem o hábito de estudar sobre o assunto do santuário, eu gostaria de convidar você a se aprofundar mais a respeito desse assunto. Porque eu sei que tem muitas igrejas que não falam tanto desse assunto. Nós estamos aqui apenas dando um resumo desse estudo, né, falando sobre o santuário. Porque o santuário é um estudo bem extenso, né, um estudo muito maravilhoso, esplêndido. Mas nós vamos ter aqui no nosso canal um estudo falando só sobre o santuário. Vamos falar só sobre o santuário. E aí nós vamos ter um deslumbre, né, maior a respeito desse assunto. Tá certo? Então vamos lá. Santuário de Deus. Você sabe que no santuário havia um pátio, né? Você sabe que no santuário havia um pátio e a tenda ficava, né, e ela estava dentro desse pátio. Ela ficava exatamente dentro desse pátio. Do lado de fora, né, da tenda, você tinha ali dois móveis que ficavam no pátio, que era a pia com água e o altar de holocausto. Você sabe que quando nós estudamos aqui sobre o lugar santo, nós falamos aqui sobre o lugar santo do santuário, nós vimos ali que todos os móveis que haviam no santuário apontavam para Cristo, para a obra de Jesus. E nós vamos entender hoje também outros móveis que haviam no santuário que também vão apontar para Cristo. O que simbolizava essa pia com água, que era onde os sacerdotes banhavam-se, né, lavavam as mãos, o que ela simboliza? Eu não preciso nem falar para você, né? Ela exatamente representando Jesus como sendo a água da vida. O próprio Jesus incentivou as pessoas a beberem dessa fonte, e essa fonte ele especificou como sendo ele mesmo, o próprio Cristo, o próprio Jesus. E você vai poder ver isso lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37. O altar de holocausto era o altar onde os sacerdotes ali queimavam os animais que eram sacrificados. E esse altar ele apontava para o Calvário, que era o local aonde Jesus derramaria o seu sangue como de cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi o que o João Batista falou. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o indivíduo levava o animal para ser sacrificado,
né? E ali confessava os seus pecados diante daquele animal. E quando ele era imolado, quando então ele era morto, o sacerdote pegava esse animal e o queimava no altar de holocausto para ser sacrificado ali, né? Ser queimado, representando o próprio Jesus como sendo o cordeiro, sendo imolado, sendo morto. E foi assim que Jesus foi para o Calvário, como uma ovelha, como um cordeiro, onde derramou o seu sangue para salvar a mim e salvar a você. Dentro do santuário, do compartimento interno, que era o lugar santo, o lugar santíssimo, você tinha ali um véu. E esse véu fazia essa separação entre esses dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos entender como funcionava o lugar santíssimo, o que era realizado ali. No lugar santíssimo, dentro do lugar santíssimo, você tinha ali a arca da aliança, coberta de ouro. Dentro dessa arca ficava as tábuas da aliança, né, que eram as tábuas dos 10 mandamentos. Uma urna, continha uma urna de ouro contendo ali o maná. E você tinha também o bordão de Arão. E o que isso tudo representava? O que representava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela foi feita de madeira de acácia e coberta de ouro por dentro e por fora. Continha 4 ângulos de ouro, sendo 2 de cada lado. A arca era um símbolo da presença de Deus. Ali, a glória do Senhor se manifestava. A urna de ouro com o maná, eu não preciso nem falar para você. Quando você vai lá para Êxodo 16, o maná foi o pão do céu que Deus ali forneceu aos hebreus enquanto vagavam pelo deserto. É um símbolo de Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. João capítulo 6, verso 51. O bordão de Arão, ou seja, a vara de Arão dentro da Arca da Aliança, simbolizava ali o sacerdócio de Arão e a escolha divina para representar o povo na presença de Deus. Quando você vai também para o texto da Bíblia, quando você tem a história onde Arão pegou ali esse bordão e através desse bordão ele realizou os milagres, os sinais, ou seja, as pragas que caíram sobre o Egito, nós podemos entender também que este bordão, né, essa vara, ela pode simbolizar a autoridade divina, porque foi através dessa vara, desse cajado, que Deus ali realizou os milagres, né? As pragas que foram derramadas sobre os inimigos do povo de Deus no Egito. Então esse bordão também ele pode simbolizar a autoridade divina sobre os inimigos. Qual era a festa, queridos, que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir ela do livro de Levítico. Aqui no livro de Levítico, acompanhe comigo aí, em Levítico capítulo 23. Capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 17. 23, 17 até o verso 31. Vamos ler o 23, verso 27 até o versículo 31. 27 até o 31 lemos assim: E também no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós, e afligireis as vossas almas, e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que, nesse mesmo dia, não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo.
E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, está mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Deixa eu falar para você o seguinte. Vimos que no lugar santo, e era onde habitava o sacerdote, quem realizava o trabalho no lugar santo, que era o trabalho diário, por sua vez era diário porque era todos os dias, quem habitava ali era o sacerdote. Quando as pessoas que ali sacrificavam os cordeiros, que eram ali sacrificados, e de acordo com os pecados, os animais que eram sacrificados eram de acordo com o que os pecados das pessoas cometiam, e ali o sacerdote, que eles confessavam os pecados diante do sacerdote, e ali aquela oferta, aquele sacrifício era realizado, e os pecados dos indivíduos eram transferidos para o santuário, ou seja, o registro do pecador ficava simbolicamente no santuário. E depois de um certo tempo, tinha que haver uma purificação, uma limpeza. E no lugar santíssimo era realizado ali o dia da expiação, que podemos chamar também de o dia da purificação. Então, ou seja, quando chegava no 10º dia do 7º mês, que era onde ficava ali, né? Onde o povo aguardava chegar esse período do 10º dia do 7º mês, para então que haver o dia da expiação, que podemos chamar também era um dia de juízo, também era um dia de juízo. E ali vinha então uma limpeza, uma purificação do santuário. Simbolicamente ficava ali o registro do pecador. Então, nesse dia acontecia, simbolicamente, a remoção dos pecados e a purificação do santuário. Era um dia de juízo que ilustrava também o dia grande do julgamento de Deus. Então, no serviço diário, no lugar santo, tinha o sacerdote e ali era realizado o perdão de pecados. O sacerdote era aquele que os israelitas procuravam para serem então perdoados por Deus. Já no serviço anual, que acontecia uma vez por ano, diferente do serviço diário, que acontecia no lugar santo, que era todos os dias, no lugar santíssimo, só era realizado uma vez por ano. Quem habitava ali era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote realizava ali o dia de juízo. O sumo sacerdote era aquele que operava o juízo, por isso que havia um dia de juízo uma vez por ano. Ou seja, removendo ali os pecados para então o deserto. Querido amigo, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Então, resumidamente, a gente entende a respeito, em Levítico capítulo 16, o que consistia a purificação do santuário. Olha, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. E os pecados eram então transferidos para o bode Azazel, que era então enviado ao deserto. Então você entende como que funcionava o trabalho no lugar santíssimo do santuário? Você entende como que funcionava o trabalho de Deus em ilustrar, como uma ilustração no santuário terrestre, para mostrar a sua obra hoje, por mim e por você? Porque eu quero que você entenda o seguinte: qual foi o evento que ocorreu na história bíblica que deu fim a esse trabalho no santuário?
Porque a Bíblia fala de dois santuários. O santuário terrestre, construído por Moisés, mas fala também do santuário celestial, que a Bíblia diz que não foi construído por mãos humanas. Agora eu quero que você entenda. Qual foi o evento, então, que deu fim a essa obra no santuário, de sacrifícios, e enfim. O que aconteceu? Qual foi o evento? E qual é o santuário que ainda está em vigor? Qual é o santuário que ainda funciona? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 24, Mateus 24, versículos 50 e 51, onde nós lemos assim: Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o procura, e na hora de que ele não sabe. O cortá-lo-á pelo meio, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versos 50 e 51. Desculpa, irmãos. Desculpa, queridos. Mateus 27. É Mateus 27, versículos 50 e agora 51. Lemos assim: Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. A Bíblia diz aqui, fala na ocasião em que Jesus estava ali, dando seu último suspiro na cruz. Dando seu último suspiro. Quando ele diz, né? E movendo, novamente, brandando em alta voz, rendeu ali ao Espírito. Jesus dando seu último suspiro. Nesse momento, então, o véu se rasga de alto a baixo. Que véu é esse? É aquele véu que eu falei lá, que eu falei aqui no começo. É aquele véu que separava os dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, esse véu se rasga. E quando esse véu então se rasga, termina então, acaba então todo esse trabalho do santuário terrestre. Acaba agora. Por quê? Porque não precisa haver mais sacrifícios de animais. Porque o próprio Jesus já se tornou a própria propiciação por nossos pecados. Ele se tornou o sacrifício. Ele foi o Cordeiro vivo. Ele tornou a sua morte realidade. Daquilo que era apenas uma sombra das coisas futuras, Jesus realizou. Então eu quero que você entenda de que ao véu se rasgar do santuário, em duas partes, de alto a baixo, com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu então sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, e ali não foi o homem. Não foi o homem que erigiu, não foi construído por mãos humanas. E como que nós comprovamos isso? Quando lemos o texto bíblico de Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, lá diz que há um santuário celestial. Há um santuário no céu. E o próprio João, que foi o escritor do livro do Apocalipse, ele mesmo, em visão, vai contemplar o santuário celestial em todos os momentos. Então, qual é o santuário que está em vigor? O santuário celestial. É o único santuário que continua ainda em trabalho. Já que no lugar santíssimo era um dia de juízo, hoje Jesus se encontra no santuário celestial e ali ele assume o papel de juiz. Ele hoje é o nosso intercessor no céu. E quando nós falarmos sobre o assunto do juízo, a gente vai entender melhor a respeito desse assunto. E quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? É claro, quando você lê para Êxodo 25, 40, Apocalipse capítulo 4, 5 e o capítulo 11, versículos 19.
Ali fala de que se abriu então o santuário de Deus. Então, que santuário de Deus é esse que se abriu? E a Bíblia diz que se acha onde? No céu. E ali diz que foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que ficava no lugar santíssimo. E lembrando você, meu querido, que Jesus, ele assume o papel de sacerdote e também de sumo sacerdote. Ele faz essas duas funções. Ele é sacerdote e também sumo sacerdote. Só que quando ele vai realizar o seu trabalho no santuário celestial, há momentos em que ele assume o papel de sacerdote, mas existe um momento em que ele assume o papel de sumo sacerdote. Então você conseguiu entender que, de acordo com esses textos, deixa claro para mim e para você de que há um santuário no céu? E não resta dúvida, porque o santuário terrestre foi construído com o mesmo modelo do santuário celestial. Queridos, que magnífico, que maravilhoso é estudar sobre o santuário. Nós podíamos levar aqui horas e horas falando sobre esse assunto. Mas como eu falei com vocês, nós vamos ter um estudo aqui, onde nós vamos falar só sobre o santuário. E a gente vai ter um deslumbre muito maior a respeito desse assunto. Eu gostaria, meu querido, de fazer uma reflexão com você nesse momento. O santuário de Deus é um estudo em que possamos, onde nós aprendemos a respeito da obra de Cristo como Salvador, desde o Antigo Testamento, para mostrar o que seria realizado quando ele viesse a essa terra. E eu quero fazer um apelo a você, deixando um compromisso de fé. Um compromisso de fé. Você crê que existe um santuário no céu? Você acredita que existe um santuário no céu? Você acredita nisso? Você acredita que há um santuário no céu? Há um santuário onde Jesus habita, onde Jesus lá é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso intercessor. Você acredita nisso? Tem fé nisso? Você reconhece que Jesus, Cristo, é o único mediador entre você e Deus? Não há outro mediador entre os homens. Eu sei que hoje existem pessoas que confessam seus pecados diante de sacerdotes, de líderes religiosos, acreditando que esses líderes podem perdoar os seus pecados. Nenhum ser humano nessa terra pode fazer isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. O único que pode perdoar pecados, esse alguém se chama Deus. Jesus, o Salvador. Ele é o único. É o único. Mais ninguém. Mais ninguém pode fazer isso. Só Ele é o nosso mediador. Só Ele é o nosso intercessor. E última pergunta para você pensar aí. Você aceita como seu Salvador, a fim de seja absolvido no julgamento final, Jesus Cristo? Você aceita o seu Salvador Jesus como aquele que vai te defender, como aquele que vai te absolver no dia do julgamento final? Porque nós vamos estudar aqui sobre um tema a respeito do juízo. Jesus, irmãos, virá a essa terra, mas ele, quando vier a essa terra, ele já virá com todos os casos já resolvidos. Porque hoje já estamos passando por um processo de juízo. Deus hoje se encontra lá no santuário celestial e Ele está julgando as nossas obras. Todas as nossas obras, sejam boas ou sejam más, Jesus está julgando. E está sendo tudo registrado nos livros da vida. Há um registro. Lembra que eu falei que no santuário ficava os registros dos pecadores? No céu também há um registro. E esse registro está nos livros da vida, nos livros que há no céu. Então, meu amigo, você não precisa ter medo do juízo. Não tenha medo do juízo. Sabe quem tem que ter medo do juízo? É aquele que faz tudo errado.
é aquele que não tem interesse. Imagine você tem uma casa e você passa um período de férias e alguém invade a sua casa. Você volta, chega e encontra ali a sua casa invadida e você pede para aquela pessoa se retirar porque a casa pertence a você, mas aquela pessoa não quer sair. Ela não quer abandonar aquela casa. Então o que você faz? Eu vou a juízo, vou para a justiça. Quem tem que ter medo do juízo? É quem invadiu a sua casa ou você que é o dono, o proprietário da casa? É aquele que invadiu a sua casa. Então, se você anda certo com Deus, se você está andando direito nos caminhos do Senhor, você não precisa temer o juízo. Só quem tem que temer o juízo é aqueles que têm andado de maneira desornada, desorganizada, que têm andado de maneira desonrosa, que têm andado de maneira depravada nesse mundo e que não quer se consertar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, querido, que todas as suas obras estão sendo julgadas. Tudo que você tem feito e faz está passando por um tribunal. E quando Jesus voltar, ele virá trazer a sentença. Ele vai bater o martelo e vai trazer a sentença. E aí? Você quer ser julgado ou você quer ser absolvido? Essa é uma escolha que você tem que fazer. Mas eu quero convidar você nesse momento. Fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, sabemos que vamos passar por um juízo. E esse juízo já está em andamento. Mas queremos te pedir, meu Pai, que tudo que foi apresentado através dos símbolos do santuário e possamos entender a Tua obra, entender que o Senhor nos ama e que tudo que foi realizado no santuário deixa uma prova disso. Queremos te pedir, meu Pai, que no dia do juízo possamos ser absolvidos. Que o Senhor, como nosso advogado fiel, à direita do Pai, o justo, venha nos proteger, venha ser o nosso advogado, defensor contra o acusador, o maligno. Obrigado, Senhor, por tudo, por o Senhor ter nos amado tanto a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário. E hoje, às vezes, muitos de nós nem damos valor e importância ao que o Senhor fez na cruz. Por isso queremos te pedir, meu Pai, perdão pelos nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.